Aloha! Que bom que você está conosco aqui no nosso canal Espiritismo Descomplicado, para tratar de temas que dizem respeito à doutrina dos espíritos e ao movimento espírita, procurando entender melhor os conceitos e as práticas espíritas. O tema de hoje é o passe em roupas. Sim, há muitas instituições espíritas que aplicam passes em peças de roupa, sobretudo quando os pacientes, os necessitados, estão impossibilitados de irem até a instituição espírita para esse tipo de atendimento. Essa questão diz respeito à prática espírita genuinamente brasileira. É claro que a questão do passe ou do magnetismo é de tempos imemoriais. Pode-se dizer que Jesus de Nazaré também aplicava o passe, ou seja, atuava energeticamente, psiquicamente em relação aos necessitados. Há um episódio muito lembrado dentro dos evangelhos que reflete esse poder terapêutico e curador do Mestre dos Mestres. É o caso de uma mulher que tocou nas vestes de Jesus e imediatamente se viu curada de suas enfermidades. E Jesus, dada a sua mediunidade fantástica, percebeu que naquele instante alguém havia tocado o seu corpo, a sua roupa, e recebido instantaneamente o atendimento. Tanto que se referiu aos discípulos perguntando quem é que lhe havia tocado. E os discípulos até ficaram risonhos, porque nas peregrinações de Jesus era muito comum que ele, passando pelo meio do povo, fosse tocado não por uma, mas por diversas pessoas. Mas aquele caso era um caso especial. Kardec, antes de codificar a doutrina dos espíritos, antes mesmo de tomar conhecimento dos primeiros episódios envolvendo diretamente a comunicação mediúnica, estudou de maneira precisa, de maneira profunda, o magnetismo animal, bebendo do conhecimento que Franz Mesmer havia trazido à humanidade daquela época. Portanto, há uma ligação muito grande entre conceitos da doutrina dos espíritos e conceitos do magnetismo ou do mesmerismo. Kardec, inclusive, teve a oportunidade de aplicar muitos desses conceitos na prática mediúnica do período entre 1857 e 1869. O auxílio espiritual, sobretudo enfocando a situação das instituições espíritas, é um elemento que deve ser considerado como uma verdadeira bússola nas nossas atividades. Afinal de contas, por princípios de fraternidade, solidariedade e caridade, as atividades espíritas devem ser embasadas. Quando temos pessoas que não podem, por algum motivo, comparecer às instituições espíritas para receber o atendimento ou para receber a aplicação do passe ou do passe magnético, como costuma se dizer, vemos perfeitamente possível que seja aplicado o passe ou aplicado o magnetismo a uma peça de roupa. Lembremos, inclusive, que há uma ciência que estuda a capacidade de imantação do psiquismo humano, do magnetismo humano em objetos. É a psicometria. Médiuns psicômetras podem, ao tocar um determinado objeto, ter informações pretéritas de quem foi o dono desse objeto, o que ele sentia, o que ele vivenciava em diversas circunstâncias. Prova de que os objetos materiais podem imantar-se com o psiquismo, com a energia, com as condições espirituais, individuais de cada ser encarnado. O magnetismo, assim, é uma prática importante nas instituições espíritas e deve ser feito com
denodo, com empenho, com despreendimento e com o exato sentido da caridade segundo a doutrina dos Espíritos. Mas devemos lembrar que para que a melhora, a cura, a saúde realmente volte a estar com o indivíduo, com aquela pessoa que esteja em condição de enfermidade ou de doença, são necessários 3 requisitos. O primeiro deles, o da natureza superior dos fluidos. E daí, o Espiritismo preconizar a ideia da ligação psíquica por afinidade. E os espíritos superiores costumam atuar em lugares e em situações onde haja esse concurso da afinidade espiritual. O segundo elemento é o exercício mediúnico em si, o devotamento, o interesse no sentido do auxílio, a prática por excelência do Espiritismo. E o terceiro elemento, o merecimento do paciente. Com esses 3 requisitos, pode-se dizer que o magnetismo, que o passe, que a atuação energética ou psíquica ou fluídica se opera com precisão. Que possamos ser todos nós instrumentos, não só da cura física ou da cura psíquica, mas principalmente do desejo sincero em transformar-se, em ser criaturas cada vez melhores em nossa trajetória. Shalom.